Graça e paz, meus amados irmãos, amantes, leitores da Palavra de Deus, Palavra de Deus que é viva, poderosa, eficaz e funciona. Quando eu e você acredita nela, tem fé nela, tudo é possível ao que crer, amém? Nós estamos aqui dando continuidade à nossa leitura da segunda carta que Paulo escreveu, primeiro aos Coríntios, onde ele estava ali resolvendo conflitos e questões nesta igreja, mandando esta carta aos irmãos antes de ir até eles. Carta que foi escrita no período de 55, 56 a depois de Cristo, contendo 16 capítulos, onde nós vamos verificar aqui no capítulo 5, 6 e 7, que nós estaremos lendo, que no seu capítulo 5, Paulo vai falar ali sobre questões de imoralidade sexual, né? Casos que estavam acontecendo entre seus membros. Capítulo 6 fala de julgamentos, de litígios, disputas que eram trazidas a tribunais seculares e não feito ali um julgamento dentro da própria igreja. E no capítulo 7 vai falar sobre casamento, celibato, né? Destacando a importância de viver em conformidade com o chamado de Deus, amém? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5 e capítulo 5 diz: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Capítulo 6, Paulo censura o litígio entre os irmãos. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros,
Porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Os nossos corpos são membros de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão disso dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 7, resposta a perguntas acerca do casamento. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente a habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente a habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, o marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas.
É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fosse comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer como quem, tendo alcançado misericórdia do Senhor, para ser fiel, tendo, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim, estás ligado à mulher, não busque separar-te. Estás livre de mulher, não busque mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, e os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente, conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgindade, faz bem, de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que a não dá em casamento faz melhor. Mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aqui foram colocadas as questões que Paulo teve que tratar com os irmãos da igreja aos Coríntios, né? E nós vamos finalizar com uma oração e agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de aprender mais da palavra de Deus, amém? Continue firme, continue no teu propósito. O melhor do que o começo das coisas é o findar dela, e até o final das coisas, né? Que você comece e termine aquilo que você começou, teu propósito. Se o teu propósito for ler toda a palavra de Deus em 2025, você assentou no teu coração juntamente comigo e com todos aqueles que aqui estão, né, participando desse projeto, fique firme nele, continue, né, no teu propósito, porque no final você terá a tua bênção e a tua vitória. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te damos graças por tudo, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Deus, ela dura para sempre.
Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui diante do Senhor, em espírito, em verdade, buscando ao Deus Todo-Poderoso, buscando a Ti, a Tua palavra, Senhor, buscando ter entendimento dela, buscando nos aproximarmos mais do Senhor e da Sua vontade, meu Deus. Que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor continue sustentando o nosso irmão, a nossa irmã, esta vida, este homem, esta mulher que está com o coração desejoso, Senhor, de aprender mais de Ti, de ter mais conhecimento, sabedoria, inteligência, de andar, meu Deus, pelas veredas da vida, de fazer aquilo que agrada ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus querido, Deus amado, estende as Tuas mãos para cada um, dando a bênção e a vitória, que haja verdadeiramente arrependimento dos maus caminhos, das coisas cometidas contra o Senhor, que não agradam a Ti, meu Deus querido, Deus amado, porque a Tua palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Que Ele venha ser purificado, ela, de todo o poder do mal, das trevas, meu Deus, as cadeias venham cair, os embaraços, os empecilhos, Senhor, venham ser tirados da vida dele e da vida dela, Pai. E que ele e ela possa correr a carreira que lhe está proposta, a carreira de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro, onde tudo se fez novo, Pai, e as coisas velhas ficaram para trás, Senhor. Paulo diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que adiante de mim estão, para o prêmio da vocação de Deus. Uma coroa de vida eterna nos está proposta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos alcançar o prêmio, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue no controle, na direção de cada um de nós, meu Pai, que a Tua vontade boa, perfeita e agradável, Senhor, venha se manifestar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo é que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, crendo, acreditando e tendo a certeza, meu Deus, desde já, da bênção e da vitória, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Deus Espírito Santo. Jesus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?